E se um artista não fosse uma pessoa só, mas várias ao mesmo tempo? Pois é, essa é a história de um dos maiores poetas da língua portuguesa, uma única mente que, na verdade, continha multidões. Para começar, vamos conhecer o Ricardo Reis. Ele era médico, sabe? E o estilo dele era todo clássico, bem erudito. Um cara que valorizava a simplicidade e olhava para a modernidade com uma certa desconfiança. Agora, mudando completamente o cenário, este é o Álvaro de Campos. Engenheiro naval e, assim, totalmente fascinado pelo futuro, pela modernidade, pela velocidade, por todo esse progresso tecnológico. O oposto do Reis, né? E por último, para fechar esse trio, temos Alberto Caeiro, um poeta do campo, um homem que encontrava a verdade toda na natureza e que acreditava que sentir era muito, mas muito mais importante do que pensar. Então, a gente tem um médico, um engenheiro e um poeta do campo. 3 vidas, 3 jeitos completamente diferentes de ver o mundo. A pergunta que fica é: o que une esses 3? E a resposta é surpreendente. Todos eles foram criados pela mesmíssima mente. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender como uma só pessoa pode ter tantas histórias de vida diferentes, a gente precisa primeiro entender as regras de uma história de vida, digamos, normal. Uma biografia, no fundo, é isso, a tentativa de contar a história de uma vida. É um tipo de texto que organiza os fatos, os momentos bons e ruins da vida de alguém, numa narrativa que faça sentido. E toda biografia meio que segue umas regrinhas, sabe? A função dela na sociedade é preservar a memória de alguém, inspirar outras pessoas, já a estrutura é bem definida. A história é contada por outra pessoa, em ordem cronológica, sempre usando o tempo passado, e o que é crucial, se baseando em dados precisos, tipo datas e lugares. E aqui tem uma diferença rapidinha, mas que é super importante. Se a história da vida de alguém é contada por outra pessoa, a gente chama de biografia. Agora, se a própria pessoa senta e escreve sobre a sua vida, aí é uma autobiografia. Simples assim. Bom, com as regras do jogo estabelecidas, vamos agora olhar para a biografia oficial do cara que criou todas aquelas outras vidas. Essa é a linha do tempo do Fernando Pessoa, o homem por trás de tudo. Ele nasceu em Lisboa, lá em 1888. Passou um tempo da infância na África do Sul, por isso ele manjava tanto de inglês. Mas, quando ele voltou para Lisboa, em 1914, aconteceu algo extraordinário. Ele começou a escrever como se fosse o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. No fim das contas, ele morreu em 1935, uma única pessoa real com uma única certidão de óbito. E é exatamente aqui que a história fica fascinante de verdade. A gente vai muito além de um simples nome artístico para entrar em algo bem mais profundo e complexo. A palavra-chave aqui é heterônimo. E não é só um nome falso, não. É uma identidade literária completa. Pensa que cada heterônimo tinha sua própria biografia, sua própria personalidade, seu próprio estilo de escrita e o seu jeitinho de enxergar o mundo. Então, para ficar bem claro, um pseudônimo é só uma máscara, um nome artístico que um autor usa. Já um heterônimo é outra pessoa. É uma persona completa com uma vida inventada do nascimento até a morte. Vamos conhecer melhor a primeira dessas outras vidas, então. Esse aqui é o Ricardo Reis, o médico classicista que a gente viu lá no começo. O Pessoa não deu só um nome para ele, ele criou uma vida inteira. O Reis era médico de profissão. A poesia dele era super erudita, inspirada nos clássicos da Grécia e de Roma. Ele era um monarquista convicto que, segundo a biografia inventada, até se exilou aqui no Brasil depois que a República foi proclamada em Portugal. Mas a coisa fica ainda mais complexa. Vamos falar agora do Alberto Caeiro, que era considerado o mestre de todos os outros heterônimos. Caeiro era a figura central, o mestre da turma. A poesia dele era direta, simples, quase como uma conversa, e sempre muito ligada à natureza. A filosofia dele era: sentir é a única realidade que importa. E a biografia? Nasceu e morreu no campo, era órfão e teve uma vida bem curta, que acabou por causa da tuberculose. E, finalmente, o mais inquieto de todos, o engenheiro futurista Álvaro de Campos. O Campos era a própria personificação da era moderna. Engenheiro naval, a poesia dele celebrava as máquinas, a velocidade, a força da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, ela também mostrava toda a angústia e o vazio do homem moderno. A obra dele é tão complexa que dá para dividir em 3 fases, sabe? Quase como a evolução de um artista de verdade. Tá, mas por que ter todo esse trabalho de criar vidas ficcionais tão detalhadas?
Qual é o impacto disso na poesia em si? Eu sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. E aí, com base nas biografias que a gente acabou de ver, o médico clássico, o engenheiro moderno ou o poeta do campo, quem parece ser o autor mais provável desses versos? É claro que é o Alberto Caeiro. E isso aqui mostra o ponto de forma brilhante. A conexão com a natureza em Guardador de Rebanhos, a filosofia de que o que importa é sentir, em meus pensamentos são todos sensações, a simplicidade, a recusa do pensamento complicado. A biografia inventada não é só um detalhe, ela é a chave para a gente entender a obra. A vida que Pessoa criou para ele dá todo o sentido ao poema. E tudo isso leva a gente a uma última reflexão. O que o Fernando Pessoa fez foi um exercício de imaginação e identidade que é de outro mundo. Ele não só escreveu poesias, ele viveu através de outras pessoas que ele mesmo criou. E aí fica a pergunta no ar. Se fosse possível criar uma outra versão de si, com outra história, outra profissão, outra forma de ver o mundo, como ela seria?